Você saiu de 1 milhão de faturamento para depois 12 milhões, depois 25 milhões. O Renato que fazia 1 milhão por ano para o Renato de 12 milhões, essa mudança, como que foi? Porque você passou a faturar o que você faturava no mês, né? No ano passou a faturar no mês. Então, o que mudou? Quais foram os obstáculos? Quais foram os desafios que você passou nesse crescimento de 120%, depois mais 120%? O SES, nós temos nesses 16 anos de SES, aproximadamente, nós já passaram pelo SES mais ou menos 2 milhões de alunos. Eu acho que mais da metade dos advogados do Brasil foram meus alunos. Quase isso. E nós temos faturamento acumulado cerca de 800 milhões de reais, quase chegando a 1 bilhão. E claro que mudou muita coisa. Conforme a gente foi crescendo, a gente foi ampliando, e naquela época a gente não tinha essa história de home studio. A gente precisava fazer estúdio físico. Então eu tive que criar, e como eu tinha dificuldade de ter professor em Recife, porque os outros cursos proibiram, aí eu fui buscar professores em outros estados. E alguns estados têm um celeiro de professores. Por exemplo, Bahia, Salvador, como tem professor bom. Não é que não tem outros estados, mas Salvador é um celeiro de professores. Aí nós montamos um estúdio em Salvador, aliás, 2 estúdios em Salvador. Nós montamos estúdios no Rio de Janeiro, também um lugar que tem muitos professores. Montamos um estúdio em São Paulo, montamos estúdio em Vinhedo, montamos estúdio em Brasília e em Curitiba. E depois nós tivemos até estúdios em Barcelona. A gente chegou uma época que eu tinha 23 estúdios espalhados pelo Brasil, onde os professores iam para o estúdio fazer as gravações. Hoje a maioria tem sistemas, eu mesmo criei um sistema, que é o My Home Studio, que hoje não é meu, eu vendi, que muita gente usa para gravar suas aulas, e grava em casa. Mas naquela época não tinha, você tinha que ir para o estúdio para fazer suas gravações. Então a gente cresceu muito o faturamento. E o Ministério Público do Trabalho, que era a minha função principal, passou a ser o pico. Porque eu ganhava 10 vezes, 20 vezes mais lá no curso do que como membro do Ministério Público do Trabalho. E claro que isso me causou vários problemas. Eu fazia questão de ser o procurador mais produtivo, mas isso não importava. Né? A época da caça às bruxas a mim foi grande. Eles tentaram de todas as maneiras me pegar, não conseguiram, porque eu era realmente um procurador eficiente e produtivo. Chegou uma hora que eu tive que sair. E eu quis sair pela porta da frente. Você que tomou essa decisão. Eu tomei a decisão de pedir exoneração. Por quê? A regra é clara. Se você é empresário, você não pode. E se você é empresário e quer ter o poder de mando, de comando, de direção, de administração, você não pode ser do Ministério Público. No máximo, você pode ser sócio-cotista. E eu não queria ser só sócio-cotista, porque o nome do curso era o meu nome. Sim. E a regra era clara. Então, eu estava descumprindo em tese a regra. Então, eu falei, bicho, é melhor sair. Vou sair pela porta da frente. E aí tirei a minha licença sem vencimento, tirei a licença prêmio que eu tinha direito. E aí, em setembro de 2017, eu pedi exoneração do Ministério Público do Trabalho. É um passo... Foi uma decisão difícil, porque... Corajoso, né? Eu tinha 17 anos de Ministério Público do Trabalho e 28 anos de serviço público. Eu joguei tudo pro ar. Eu pedi exoneração. E hoje, quando eu for me aposentar, daqui a uns anos, a minha aposentadoria é o teto da Previdência. É 7 mil e pouco, 8 mil, não sei quanto é que está o teto hoje, mas é isso. Não vou ter aposentadoria do Ministério Público. Algumas pessoas pensam que eu me aposentei como procurador. Não, eu pedi exoneração. Você pediu para sair mesmo. E tem que ter coragem, porque Muito é um concurso coragem. que todo mundo quer entrar e eu pedi para sair. Não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sou feliz como advogado. E aí, Então, o SES cresceu muito. E isso foi bom, foi maravilhoso. Ganhei muito dinheiro, mas isso me trouxe também alguns problemas. Por quê? Com o sucesso que eu fiz do SES, eu entrei na chamada zona de conforto. E eu comecei a ser arrogante e prepotente. Isso, gente, arrogância precede a queda, está na Bíblia. Sim. O que eu achava? Eu achava que como eu revolucionei, como eu desbanquei todos os cursos via satélite, como todo mundo que era satélite teve que virar online, e eu era o cara que fui o pioneiro, e fui mesmo pioneiro, Sim. O número 1 fui eu mesmo, mas eu achava que eu era melhor que as outras pessoas. E aí o que aconteceu? Eu entrei numa zona de conforto e achava que tudo que eu tocasse virava ouro. Isso é um erro. Se você pensa como empresário, como empreendedor, que tudo que você toca vira ouro, não. A maioria das coisas que você toca vai dar M, vai dar problema, vai dar BO. Por quê? Porque um empreendedor é assim, o empreendedor trabalha com tentativa, erro e acerto, Só que assim, você faz
10 besteiras e faz uma que deu certo. Essa que deu certo paga as outras 9 besteiras que você fez. Sim. É assim que funciona o mundo do empreendedorismo. Mas na época eu achava que eu era o que eu tocasse virava ouro. E eu também parei de olhar a concorrência, porque eu era o maior. E o que aconteceu? É assim que funciona. Vem uma empresa de garagem. O que é uma empresa de garagem? Uma empresa pequenininha, bem pequenininha, uma startupzinha. Aí os caras lá, novatos, inteligentes, começam a ver, deixa eu ver o que o Renato faz aqui, vou fazer melhor, vou criar isso, vou criar aquilo, e eu não dei valor. E aí começaram a surgir outros concorrentes, na época o Gran Cursos, na época o Estratégia e outros cursos, e eu ainda era maior que eles. Mas eu não dei importância e não investi tanto no que eu precisava investir, que era continuidade, etc. E isso foi uma lição para mim. E depois eu me tornei cristão e eu vi que não adiantava, que não era na força do meu braço, que tudo que eu conquistei foi porque Deus, pela sua ampla graça, me permitiu, e de que eu não era melhor que ninguém, que eu precisava sair sempre da zona de conforto, que eu precisava viver e vivenciar outros ambientes, que eu precisava respeitar os concorrentes, que eu precisava me reinventar o tempo todo. E assim, eu gosto de contar essa história. Por quê? Porque as pessoas gostam de contar o que deu certo. Eu gosto de contar o que deu errado. Porque sábio não é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, todos nós que começamos a prosperar num determinado negócio, a tendência é nos tornarmos arrogantes. A tendência é nos tornarmos prepotentes. E isso pode ser destruidor para você e para o seu negócio. Eu enfrentei isso no SES. Eu fui o maior. Hoje eu não sou o maior. Mas eu fui o maior curso preparatório. Eu fui o pioneiro. Fui. Isso garante ter sucesso naquele momento. E aí eu descobri também, existe um livro chamado Oceano Azul, que é bem legal, é um livro de empreendedor que você deve ler. O que é o oceano? O que é navegar no Oceano Azul? É naquele mar tranquilo, chama-se céu de brigadeiro, não tem nuvem nenhuma, não tem onda, tudo tranquilo, tudo bacana, você vai navegar naquele céu. Mas o que eu descobri no Oceano Azul? Eu descobri que todo Oceano Azul é temporário. Todo oceano azul é temporário. Mas mais à frente um pouco, aquele oceano azul já vai se transformar no mar vermelho. O que é um mar vermelho? É um mar com tempestade, com tubarão, com ondas altíssimas. E você vai enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Foi uma coisa que eu aprendi com a minha vida. Todo oceano azul é temporário. Por quê? Porque as pessoas que estão vendo você fazer sucesso, elas vão querer fazer mais sucesso do que você. Elas vão querer inventar alguma coisa para serem melhores do que você e tentar superar. E muitas vezes consegue, outras vezes não. E toda empresa, ela tem o seu ciclo. Sim. Né? Ela tem o seu ciclo, o seu ápice, e o difícil é ela manter-se no ápice. E no Brasil, então, ainda é mais difícil ainda, né? Porque tem que ser bom. No Brasil, até o passado é incerto, né? A gente vive num país que até o passado é incerto. Então, a gente vê hoje grandes empresas... já com dificuldade, né? Já encerrando o ciclo, tendo que se reinventar e etc. Então, assim, isso eu aprendi a duras penas, é que todo oceano azul ele é temporário. Você precisa ficar atento e precisa estar constantemente inovando, estudando, se capacitando e sabendo que você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde tempestades.